Paz, povo, como estão? Tudo certinho? Hoje vamos mudar um pouquinho nosso layout aqui e também não consegui organizar meu roteiro, até consegui, né? Mas tive problema no meu cabo USB, então vamos trabalhar com um livro mesmo, dando sequência. Então, mais ou menos para nós, então, nós estamos no módulo 14, Profetas 2, os literários. Hoje nós vamos concluir, na verdade, nosso livro, né? Estamos já quase aí partindo para o módulo 15. Então hoje nós terminamos a questão do Ezequiel, vamos terminar o estudo sobre Ezequiel, que é a parte 2, capítulo 9, e depois vamos para Obadias, isso no capítulo 9 deste módulo. Então nós vamos iniciar com Ezequiel, depois a gente retorna para Obadias, né? Ezequiel, assim como alguns outros profetas, ele não teve o seu ministério voltado apenas para profetizar para Israel, para Judá, mas ele teve um ministério voltado também para o lado estrangeiro, para as demais nações. Então, assim como ele profetizava e alertava Judá, ele profetizava e alertava e profetizava juízo para com as nações estrangeiras, né? E nesse primeiro momento, ele foi usado para julgamento das demais nações, e tem profecia também direcionada a Amon. Amon, na verdade, essa nação era descendente de Eló, nós bem sabemos, e eles são inimigos históricos do povo judeu. E eles, na verdade, eles eram muito voltados a guerras, muito voltados, na verdade, a pelejas contra Israel, contra Judá. Então, foi nesse período, essas guerras, já desde o período de Juízes, que veio, na verdade, veio a encher o cálice, na verdade, dessa nação, dessa região de Amon. Então Amon aproveitou da derrota do norte de Israel e alegrou-se com o infortúnio de Judá. O castigo seria deles, eles seriam invadidos pelo povo do norte, as tribos nômades do deserto. Então a principal cidade amonita é Ramá. Também tem profecia contra Moab. Ela se localiza ao leste do Mar Morto, né? Eles eram associados também com os amonitas, que nós já falamos agora no passado, e eles eram aliados babilônicos. Então, na verdade, se teve juízo contra a Babilônia, imagina também contra os aliados como Moab. Mas teve um dado momento que eles se rebelaram contra a Babilônia, e nós entendemos que eles se rebelaram contra a Babilônia e o juízo veio sobre eles também. Também tem juízo contra Edom, descendente de Esaú. Eles são do sul de Moab e leste do Mar Morto. São também inimigos históricos do povo de Judá, né? Do povo de Israel. O termo Edom significa vermelho. Lembra que Adão, que significa vermelho, também eles tiveram o seu juízo, na verdade, pelas mãos de Nabucodonosor. A história conta que Judas Macabeu, né, ele subjugou o que restava dos amonitas ainda e dos edomitas, né? E o João Hircano forçou eles a se converter sobre o judaísmo, né? Converter-se ao judaísmo. Também tem a questão da Filístia. Filístia também, nós sabemos que deles vieram os filisteus, nome muito conhecido, muito trabalhado por nós e para todo aquele cristão. Eles eram conhecidos também como quereteus, porque eles, na verdade, pela associação geográfica com Creta. Eles eram originários da região do Mediterrâneo, né? E a invasão babilônica não seria somente para o povo de Judá, mas para as nações vizinhas, que sofriam também com essas consequências, né? E a Filístia, né? Os quereteus, eles também receberam a sua cota de juízo nessa situação também, através da mão de Nabucodonosor. E detalhe, os filisteus, eles foram dizimados, eles foram acabados pelas mãos de Nabucodonosor. Então toda aquela história que nós vemos no Antigo Testamento sobre filisteus atacando aqui, filisteus ali, filisteus lá, através da mão de Nabucodonosor, o juízo veio para finalizar com eles. Também tem a questão de Tiro, que era um comércio do Império Fenício. Ela era uma cidade gananciosa, violenta, e alegrou-se contra a queda de Jerusalém. E na verdade, o que aconteceu? O instrumento usado por Deus para punir Tiro também foi a Babilônia. O que nós entendemos muito disso, irmãos?
A questão quando Deus está tratando com alguém, quando Deus está agindo na vida de uma pessoa, nós agirmos não de uma forma de ironia ou de ratificar o julgamento bem feito, ou que bom que Deus está fazendo isso. Quando Deus julga, Deus é que está tratando. E todas as nações que se alegraram, que todas as nações e regiões que festejaram a queda de Jerusalém, a queda de Judá, elas receberam seu juízo. Também Sidom, juntamente com Tiro, né, ela está aproximadamente 32 quilômetros norte da cidade e era uma das mais importantes da Fenícia. Em torno de 352, Sidom envolveu-se na rebelião contra a Pérsia. Quando perceberam, era inútil resistir e decidiram atear fogo nas suas casas, né? E foi um incêndio tremendo. E eles, na verdade, todos eles se mataram. Cerca de 40 mil pessoas morreram, porque eles se rebelaram contra a Pérsia e viu que não tinha o que fazer. Então era mais fácil eles atearem fogo nas suas próprias casas, atentaram contra si próprio, do que, na verdade, sofrer pelo braço da Pérsia. O Egito também foi invadido por Nabucodonosor, né? Isso foi em 568 a 567 a.C. Nabucodonosor também foi braço para com a cidade, para com a nação, na verdade, do Egito, né? Teve uma situação que o Egito ele havia se unido a Judá para se unir contra o avanço da Babilônia, mas foi inútil também. Futuro promissor para Israel, está na página 119 e é bom que acompanhe o futuro promissor. Esta quarta parte, Ezequiel começa com o Senhor reafirmando ao profeta seus deveres como atalaia, como alguém que levaria uma mensagem, como alguém que levaria um alerta, como alguém que traria agora uma notícia importante. O atalaia ele era muito utilizado no momento de guerra, era aquele que levava, que trazia mensagens, né, que vinha alertar. Mas o foco aqui era Jerusalém. O foco é Jerusalém, e a partir de agora ele se concentraria mais com o futuro abençoado que haveria de acontecer. Ele já havia profetizado juízo, profetizado diversas questões contra as nações estrangeiras, pagãs até mesmo contra Judá em alguns momentos, Israel, mas agora era abençoando, na verdade. Com o anúncio, caída está a cidade, Ezequiel 33, 21, o homem de Deus recebeu a notícia de que suas profecias haviam se cumprido. Jerusalém havia caído, a cidade santa sucumbira diante da Babilônia, seus muros foram derrubados e a cidade fora queimada. Na verdade, essa notícia recebida, o profeta passa a denunciar os falsos líderes, né, os falsos profetas que muito agiram por ganância, muito agiram, na verdade, por egoísmo, e recordam que todo momento que o profeta alertava, os profetas vinham alertando sobre esse juízo, sobre o cativeiro, e sempre diziam que não era tão importante assim, que não seria tão prolongado, que não seria tão rígido, mas de fato veio e aconteceu. Esses líderes se aproveitavam muito do próprio rebanho, né? E tudo para o seu próprio bem-estar. Sempre puxava algo para o seu próprio benefício, em vez de apacentar o povo, em vez de guiar o povo, na verdade, guiar o povo na palavra, guiar o povo na lei, eles sempre vinham a se beneficiar dessa nação. E com a mensagem do profeta começa a fazer esperança de futuro abençoado de Israel. Este futuro glorioso contempla a promessa da restauração. A cidade de Israel seria mais uma vez habitada. E nós entendemos que muitas das profecias que são citadas neste livro aqui são profecias de dupla referência, profecias que iam se cumprir ali na proximidade daqueles tempos, também com profecias de cunho escatológico que viriam e hão de vir ainda se cumprir com a pessoa de Jesus Cristo, com a questão do reino eterno estabelecido, outras questões com Armagedon, mas também com situações que eram ligadas ao momento que estava sendo proferida aquelas mensagens. Ezequiel ele recebe, também tem aqui o primeiro tópico que nós vamos falar é o Vale dos Ossos Secos. Uma das passagens mais conhecidas do livro de Ezequiel está no capítulo 37. De maneira sobrenatural, o profeta
pelo Espírito de Deus, ele encontrou num vale repleto de ossos. E enquanto ele contemplava essa visão, o Senhor lhe perguntava: poderão viver estes ossos? Ao que ele respondeu imediatamente: tu sabes. Eis que segue. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. Disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós fôlego de vida e vivereis. Enquanto ele profetizava, ele ouvia o barulho dos ossos se ligando uns contra os outros, né? O barulho dos ossos, e na verdade se conectando, cada um tinha o seu lugar correspondente, e ele viu crescer nervos, carne e pele sobre esses ossos. E agora o profeta recebe uma nova ordem: deveria profetizar o fôlego de vida. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Enquanto Ezequiel profetizava, entrou neles o fôlego de vida, e eles viveram e tornaram um exército. Na verdade, essa visão que havia começado agora com vales de ossos secos, ele conclui essa visão, se conclui este fato agora com um vale repleto de soldados, de homens, né, em pé, pronto para a peleja, pronto para a batalha. E nós entendemos quando muitas vezes a nossa visão é limitada, ou quando muitas vezes a nossa força é limitada. Quando nós somos orientados por Deus, as coisas acontecem, as coisas se movimentam, onde a morte começa a haver vida, onde há pessoas caídas por terra, começa a aparecer pessoas levantadas, começa a ser, onde tem lugares de pessoas medrosas, essas pessoas começam a tomar coragem. Então é assim: o profeta estando no lugar certo, no momento certo, ouvindo e obedecendo a palavra do Senhor, as coisas vêm acontecer. Mas tinha um fundamento, tinha uma interpretação. A interpretação da visão é dada pelo próprio Senhor: estes ossos são toda a casa de Israel. Ainda que eu tenha falado agora, feito uma conjectura, ligando algumas situações, né, paralelas e aversas, nós temos que entender, irmãos, que nenhuma profecia, nada da palavra pode significar diferente de algo que ela foi significada no princípio, na sua origem. Conjecturamos, fizemos paralelos, comparações, sim. Mas esta profecia, esta visão, ela era algo voltado para Israel. Voltado para Israel, com a restauração de Israel. Com esse povo que outrora estava ali em idolatria, outrora em desobediência, agora em cativeiro, agora na mão do opressor, mas viria um momento de novamente se reerguer. E é fato que Judá voltou do cativeiro babilônico, retornou 70 anos, foi de cativeiro, mas essa profecia é de dupla referência. Tem muitos, na verdade, teólogos, e faz essa referência, que parte dela se cumpre, né, em 48, quando Israel novamente tornou a ter um Estado. Então, é uma profecia que ela é literalmente voltada para Israel. Dupla referência. Retorno do cativeiro, bem como a restauração do Estado de Israel em 1948, bem como ainda com o estabelecimento do reino eterno de Jesus Cristo. Temos também Gog e Magog, 2 capítulos do livro de Ezequiel, são muito usados para descrever isso. Há quem veja aqui algo já ocorrido, como a Guerra dos 6 Dias, né, de 1967. A maioria dos intérpretes vem aqui com o acontecimento para o fim dos tempos, ainda que diferente de Gog e Magog e de Apocalipse. Nessa guerra descrita por Ezequiel, Deus usará a força da natureza contra os inimigos. E Deus, vendo na verdade o seu povo necessitando da ajuda, Deus se levantará com braço de ferro, e é registrado que irão demorar 7 meses só para sepultar os inimigos. Vemos que Deus, ele é poderoso, né? E Deus, ainda que ele aplique juízo, ainda que há momentos que o seu povo receba diversas situações pedagógicas que trazem tristeza, trazem dor, trazem desconforto, assim, tudo tem o seu tempo, tem o início e tem o fim de cada processo.
E o mais interessante é que do início ao fim do processo, quando é colocado por Deus, Deus está ali com o homem, Deus está ali com o cristão, Deus está ali comigo e com você. A restauração final, a última parte do livro de Ezequiel é dedicada a um futuro. Encontramos nessa última parte uma nova Jerusalém, um novo templo de glória, que Deus, glória a Deus, que Ezequiel havia visto saindo do templo pelo portão oriental, voltada pela mesma direção, que vai para o Santo dos Santos, para habitar no templo. Aproximadamente 15 anos. O templo não havia sido destruído. Agora, em uma visão, o profeta é levado de volta para a terra de Israel, onde contempla um novo templo. E isto aí alegra, porque o templo estava destruído. E com essa restauração, Deus mostra coisas novas para o profeta e mostra o novo templo construído. E ele diz, tu, pois, ó filho do homem, mostra aos da tua casa de Israel o templo, para que se envergonhem das suas iniquidades e comecem o modelo. O profeta não se limitou, a revelar as dimensões do templo, mas colocou as descrições, regulamentos, restaurações, e também somos informados, que um rio de águas vivas flui de dentro desse templo, em direção ao Mar Morto, trazendo vida a tudo que toca, inclusive o Mar Morto, ao qual passaram a ter peixes. E nós sabemos quem é esse rio de águas vivas, da onde brota o rio de águas vivas, que contagia e dá vida a todo lugar. Nós vemos que a presença de Deus, o Espírito Santo dele, é o que emana, e é o que dá vida, é o que restaura. E esse povo já estava recebendo a notícia, já estava recebendo a mensagem da restauração do templo, o lugar para adorar a Deus, onde a glória do Senhor Deus novamente seria manifesta. Porém, esse povo estava exilado e sem esperança. Mas essas mensagens, em momentos oportunos, davam um reflexo que havia uma promessa, e que voltariam para a sua terra, mas a mesma terra, a mesma Sião. Pelo profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel não trouxe apenas julgamento, as palavras duras de condenação. Este homem de Deus trouxe também palavras de esperança e restauração. E essas palavras que deram o sustento espiritual, deram o ânimo necessário para que, quando esse povo estava lá em terra pagã, cercada de pseudo-deuses, cercada de divindade, cercada de um governo que não era o governo do próprio Deus. Por diversos momentos eles refutaram a teocracia, eles refutaram aquilo que Deus havia concedido a eles, mas neste momento agora eles começavam a refletir. E cada profecia, por mais simples que fosse, dava um fôlego, um renovo espiritual para eles. Partindo para Obadias então. O profeta que passaremos a estudar agora é o profeta Obadias. Este é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. Então, Obadias, ele é o menor livro, e ele tem apenas 21 versículos. Tudo que sabemos sobre este homem é que ele significa adorador do Senhor. E acreditando que ele seja de Judá, tradicionalmente atribui a ele a autoria do livro. Devido ao conteúdo do livro, o qual fala de ataques de Edom contra Judá, acredito que essa profecia acerca da queda de Jerusalém, da mesma maneira que o livro é datado da época do cativeiro, portanto Obadias ele seria contemporâneo tanto de Jeremias quanto de Ezequiel. Esta é a datação que seguimos, mas não é unânime, em 586 a 583 a.C. aproximadamente. Quem é Edom? Em torno de 597 a.C., Nabucodonosor deportou de entre as classes nobres um grande número de judeus. E esta é chamada a primeira deportação. A segunda aconteceu em 586, que foi de caráter mais geral. Neste período, Edom aliou-se à Babilônia contra Judá. Lembra que foi profetizado lá antes pelo profeta o juízo contra Edom? Que ele se uniu com a Babilônia para oprimir Judá? Os edomitas eram descendentes de Esaú, seu território localizava ao sul de Moabe e ao leste do Mar Morto, na cadeia de montanhas dos planaltos do Monte Seir. O termo Edom significa vermelho. Agora ainda Obadias, nas suas mensagens, era advertência à casa de Esaú. Quando você usa o termo casa de Esaú,
se direciona à sua descendência, assim como fala o povo de Israel, a descendência de Israel, né? Filho de Abraão, a descendência de Abraão. O que tinha contra eles era a questão de violência, né? A prática de violência que eles tinham, a parte de violência contra o povo que tinha origem no irmão do seu patriarca, né? Eles eram, na verdade, descendentes de Esaú. E quem era o irmão de Esaú? Jacó. E eles não tinham nenhum tipo de misericórdia, mas eles apenas oprimiam, se alegravam e se aliaram contra o inimigo. Aliar-se ao inimigo, então a primeira parte era por violência, a segunda parte é por se aliar ao inimigo, nós já falamos sobre os babilônicos, e alegrar-se com o mal que vem sobre Judá, ao que Deus abomina, e tirar proveito da derrota de Judá. Olha essa questão bem interessante, os edomitas, né? Quando o povo de Deus ele foi levado para a Babilônia, eles ocuparam o sul de Judá e fizeram de Hebron sua cidade principal. Imagina, eles se aproveitaram como urbus, né, carniceiros. Judá foi levado para a Babilônia, eles invadiram o sul e ali fundaram Hebron. Por isso que vem todo aquele tipo de, como é que eu vou dizer, aqueles juízos sobre Edom, sobre esse monte, na verdade, de atitudes, esse conjunto de atitudes que tiveram. E muito aqui se fala sobre o dia do Senhor, o dia do Senhor. E esse dia do Senhor que é citado no livro aqui, ele também é dupla referência. Seria o juízo que o Senhor Deus faria sobre Edom, seria o juízo que Deus faria para levantar e reerguer, na verdade, Judá, Israel, e também o dia do Senhor de cunho escatológico messiânico. Ageu, Zacarias e Malaquias. Finalizando então aqui, entrando aqui para o 10, capítulo 10, nós vimos que esses três profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, formam o grupo dos profetas do período pós-exílico. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias, pós-exílico. Em torno de 538 a.C., a Babilônia foi conquistada por Ciro, da Pérsia. Este rei promulgou um decreto permitindo que os judeus voltassem da sua terra e reconstruíssem o templo. Israel, para ser preciso, o rei de Judá havia passado 70 anos a contar do 4º ano do rei Joaquim. Imagina, e Ciro, ele não somente, na verdade, permitiu que eles retornassem. Ciro deu cartas para eles, né? Deu carta para eles para conseguirem materiais. A única coisa que eles não tiveram foi uma escolta de segurança, porque o homem de Deus ele escolheu não aceitar, na verdade, esse acréscimo, e orou muito para que Deus desse guarda para eles, para as nações que eles iam passando, regiões, né, estrangeiras, para que Deus os guardasse. Então Ciro promoveu o retorno do povo de Deus do cativeiro no primeiro ano do seu governo como governante de Babilônia. Imagina, Ciro, quando se levanta no primeiro ano, um dos decretos é esse. E não outro sim, ele também devolveu os tesouros do templo. Assim voltaram para sua terra 42.360 pessoas, acrescidas 7.337 escravos e 200 cantores. Ageu, vamos lá, Ageu então. Depois de instalados na terra, foram necessários 7 meses para isso, para se instalar. Aí esse povo começou a se dedicar para a construção do templo. Então neste período tinha Zorobabel, que ele era neto de Joaquim, lembra aquele rei? Ele era descendente de Davi, ele era o governador de Judá, Zorobabel. Só que Zorobabel ele tinha um pouco da autoridade dele restrita, porque Judá ainda pertencia a quem? Ele ainda estava sob o domínio da Pérsia. Josué, outro Josué, não é aquele outro Josué, tá, irmãos? Agora esse Josué ele era o sumo sacerdote deste período pós-exílio. Também tinha o profeta Ageu e Zacarias, responsável pela transmissão da palavra de Deus e a vontade. Enquanto Neemias e Esdras, eles eram aqueles comandantes, aqueles líderes que estavam em volta do povo, estavam motivando o povo, também recebiam da parte do Senhor. Então era literalmente, tinha diversas pessoas envolvidas, recebendo da parte do Senhor direção para guiar agora novamente a alavancada de Judá, Israel. Ageu significa festivo, ou minha festa. Seu ministério foi pós-exílio, durante o reinado de Ciro, governo de Esdras.
né, e no governo de Esdras, o qual menciona 2 vezes em seu livro, o seu nome, né? A tradição judaica nos diz que ele nasceu na Babilônia durante o exílio e foi um aluno de Ezequiel. A autoria do seu livro também é atribuída ao próprio Ageu. Ele exerceu o ministério dele por volta de 520 anos antes de Cristo. A sua mensagem era para o povo voltar e edificar o templo. E pelo seguinte, pois a sua construção já estava parada há 17 anos por causa de interferência de samaritanos. Lembra que lá no Novo Testamento nós vemos que judeus não se davam com samaritanos? Por que não se davam com os samaritanos? Os judeus não se davam com os samaritanos? Já desde esse momento, com a reconstrução, com o retorno do povo do exílio, eles começaram a reconstruir e tiveram algumas questões com os samaritanos. Eles queriam se envolver, na verdade, com a reconstrução. Judá já estava atônita de tanto pecado, de tanto ter quase um sincretismo religioso, né, do Antigo Testamento, aquela mistura de deidades, e eles queriam fazer a coisa certa. Então, uma das questões que eles tiveram problemas com os samaritanos. A primeira mensagem, né? Ageu cediu a primeira mensagem a Josué como sacerdote. Mensagem primeiro a Josué, o sumo sacerdote, e a Zorobabel como o governador de Judá. Contudo, esse versículo que ele passa, ele também se direciona a todo o povo, que o templo deveria ficar, porque o templo tinha ficado em segundo plano. E o que aconteceu? O povo com medo e tal, ele começou primeiro, queria construir a sua própria casa, queria construir seus lares e fazer sua vida. E o templo tinha ficado em segunda oportunidade. Mas aí o que aconteceu? Através do profeta eles disseram: edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado diante do Senhor. Essa afirmação tinha chegado porque o povo estava com muito medo, na verdade, retendo as suas finanças, não abençoando, não devolvendo o que era de fato para o Senhor, para a reconstrução do templo. E então por isso que a vida deles estava travada, né? Mas Deus deu essa garantia, né? O profeta deixa bem claro que o motivo das dificuldades econômicas que o povo estava experimentando era devido à sua atitude de deixar o templo do Senhor em segundo lugar. E o Senhor Deus estava reivindicando o seu primeiro, não na questão financeira, mas na questão de confiança, ser suas prioridades no entendimento, né? E isso é o entendimento que nós devemos ter no dia de hoje. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para meter num saco furado. Ageu 1:8. Era assim que estava o povo. Era assim que estava aquela nação. O templo parado e a sua vida atrasada. E agora o profeta traz uma mensagem para que o povo dê um start, tanto na vida espiritual quanto econômica. A segunda mensagem, no dia da festa do tabernáculo, em torno de um mês após o povo ter reiniciado as obras do templo, o profeta Ageu recebe uma segunda mensagem. Pouco dentre os que voltaram do cativeiro haviam contemplado o templo anterior que for destruído. Estes poucos, ao verem o templo, viram que ele era menor que o anterior e ficaram desanimados. Porque eles receberam instrução para receber o templo, para construir o templo. Só que o templo ele tinha especificações menores que o antigo. E alguns poucos que tinham sobrevivido ainda o cativeiro, eles sabiam que não era. Mas que não era naquelas medidas, que o templo ele era menor. E a mensagem que vem: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas essas nações, e enchereis esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Só que o que acontece? Muitos têm, né, há muitas linhas de pensamento, que essa profecia mais é voltada de cunho messiânico, de cunho escatológico, pela questão que, como aquele templo, na verdade, ele teria glória, como esse templo seria tão abençoado, ele é menor, mais simples que o outro, e tem aquela mensagem em Ageu 2:9, né? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Há linhas de pensamento, né? Até porque tem um registro que eu achei muito bacana.
Quando o Senhor Jesus entrou neste templo, ali estava a maior glória referida. Ele não entrou no templo de Herodes? Né? A terceira mensagem. 2 meses da profecia, 2 meses depois dessa profecia, estudamos acima, o profeta Ageu recebe uma nova mensagem da parte do Senhor. Poucas semanas antes dessa profecia, Zacarias iniciava seu ministério. Para transmitir a mensagem, o profeta convoca os sacerdotes para tratarem de questões concernentes à santificação, à contaminação com imundícia. Estava em tela o fato de que a carne santa, quando toca em alguma coisa, não santifica, mas do outro lado, o que é imundo transmite sua imundícia pelo toque. Neste momento, nós vemos que estava acontecendo muitas, na verdade, alterações no próprio culto dos sacerdotes, alterações que me refiro, não cumprindo, não fazendo de forma correta, animais não perfeitos estavam sendo apresentados, muitas coisas estavam desagradando o Senhor. E tudo isso, nós sabemos que cada detalhe, ele tinha uma referência. E todas essas questões, o profeta agora vinha alertando este povo. A última mensagem do profeta Ageu, ela é mais curta e dentre as 4, foi pronunciada no mesmo dia da mensagem anterior e foi direcionada ao governador Zorobabel. O autor da mensagem falava que Deus faria tremer os céus e a terra, transformaria os tronos dos reinos e destruiria a força dos reinos dos gentios, bem como os seus exércitos. Acredita que Zorobabel, nessa profecia, serve como representante do Messias, ou seja, uma mensagem de dupla referência. Aqui Deus, na verdade, enaltecendo, na verdade, dando força, dando ênfase à liderança de Judá, fazendo referência ao abatimento dos reinos estrangeiros e à exaltação da sua terra. Então, uma profecia que também leva a dar um certo ar de dupla referência, né? Partimos agora para Zacarias. Zacarias, ele era ainda jovem. A sua chamada, nós não sabemos como foi a sua chamada, porque a Bíblia não fala muito. Só sabe que diz, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, né? Não tem muito o que falar a respeito. Tudo que sabemos é que sabemos dele que além de profeta ele era sacerdote. Isso não quer dizer o Senhor lembra. O detalhe que nos chama a atenção para o livro de Zacarias é que ele é a informação de que ele fez parte do primeiro grupo de exilados e que voltou de Jerusalém. E já como vimos, ele foi contemporâneo também do profeta Ageu. Enquanto Ageu ele foi separado, como nós falamos agora anterior, para a reconstrução do templo. Lembra que o pessoal estava 17 anos parado da construção do templo, o povo estava com crise financeira, voltado só para suas questões pessoais, e o profeta é levantado para chamar a atenção para a reconstrução do templo. Isso foi Ageu. Zacarias, ele era chamado para o arrependimento e renovação espiritual. Quanto à sua obra literária, existem dúvidas se é do profeta Zacarias ou